Os 7 hábitos que mudaram completamente o meu resultado, tanto profissional quanto pessoal, em tudo aquilo que eu me propus a fazer. O primeiro hábito foi um senso de me sentir especial. E o que eu quero dizer com isso sem parecer arrogante? É literalmente você começar a refletir, olhar para dentro e entender o que você pode contribuir nesse mundo e ter aquela sensação que você veio para contribuir mais do que a média, que você veio para deixar algum tipo de legado e que você quer deixar esse legado. Isso faz toda a diferença para você ter resultado. Se você tiver uma mentalidade onde você se diminui, onde você pensa que você entrega menos que os outros, que você é o coitadinho do mundo, que você não tem capacidades, você vai ter mais dificuldade em ter resultado a sério. Você vai ter mais dificuldade em ter entregas acima da média, porque você vai pensar não só que você está na média, mas você vai pensar que você é pior do que a média, o que acaba por ser ainda pior do que o ponto 1. Então, você ter esse senso, essa visão de se sentir um pouco especial dentro daquilo que você domina, dentro dessa visão que você tem para sua própria vida, é essencial para você ter resultado muito acima da média. E esse é o ponto 1, é o hábito 1, é a visão 1 que eu quero trazer para você nesse vídeo. Antes de falar da visão 2, eu quero te pedir um favor. Eu quero pedir que você se inscreva nesse canal e que você sente o dedo no like se esse tipo de conteúdo é relevante para você, porque aqui nas métricas do YouTube a gente vê que a maior parte das pessoas que vê o vídeo não está inscrita no canal e não custa nada, gente. É apertar um botãozinho que vai nos ajudar a crescer, vai nos ajudar a chegar a mais pessoas e impactar a vida das pessoas positivamente. Alguns vídeos para trás eu expliquei como isso foi impactante na minha vida, acompanhar pessoas que estavam jogando o alto nível da minha área e ter como inspiração e ter como fonte de insights e ter como fonte de coisas práticas para implementar na minha vida, e isso para mim foi surreal. E é esse papel que eu tento ocupar para quem tá onde eu já estive e realmente impactar a sua vida e fazer você ter mais resultado. Vamos pro ponto 2? O segundo ponto é ser tolerante ao estresse e à pressão. Literalmente, quando você escolhe esse caminho do empreendedorismo, você sabe que você vai lidar com isso. E quanto mais você se habitua, você se sente confortável nesse desconforto, maior a sua capacidade de tirar resultado daí, tirar proveito disso. Eu falo isso, recentemente eu tive aqui um podcast com com o fundador dos maiores ginásios aqui de Portugal, maior rede de academia, que é o Fitness Up, e eu brinquei com ele porque muitas vezes eu ouço gente falar assim: porra, João, você tem aí, sei lá, 10 pessoas, 8 pessoas contratadas que você paga salário, isso tipo, porra, se eu tivesse 2 pessoas eu nem dormia. E eu brinquei isso com ele porque no momento em que ele falou que tinha 1.800 funcionários, eu pensei assim, eu contei essa história pra ele e falei: e como é que você dorme? E ele falou assim: eu nem penso sobre isso. E riu. No sentido de que ele tá totalmente habituado a essa pressão de ter 1.800 funcionários. Que ele sabe que ele tem capacidade de fazer o negócio dele crescer mais, libertar ainda mais lucro e realmente ter cada vez mais pessoas, impactar a vida de cada vez mais pessoas. E isso é um nível de segurança que é invejável, que é muito interessante e que a maior parte das pessoas não tem e nunca vai ter. E é como eu digo sempre, não tem certo ou errado, tá tudo bem. Cada caminho é um caminho. Aqui a gente tá falando do caminho do empreendedorismo digital. Então achei como uma ótima referência. E se você ficou curioso de qual podcast que é o FOMOcast, meu podcast aqui em Portugal. Vai aí no nosso canal do YouTube do FOMOcast e se inscreve lá também para apoiar todos os canais de conteúdo que a gente tem aqui para gerar valor para vocês. E bora pro terceiro ponto. O terceiro ponto é curioso porque não é tão falado assim, mas uma coisa que eu acho essencial você ter como resultado, você ter como meta, você ter realmente para melhorar, é o seu carisma e a sua capacidade de persuasão. Por quê? Porque negócios são feitos de pessoas, como eu falo aqui muitas vezes, e você saber persuadir, guiar as pessoas, liderar as pessoas e ser carismático o suficiente para fazer as pessoas estarem bem com você é muito importante para os negócios. É muito importante para você abrir portas para você. E você pode pensar assim: ah, João, mas eu sou introspectivo, eu sou tímido, Cara, ser tímido é o maior egocentrismo que existe. Por mais que pareça contraditório. Porque o tímido, qual que é o problema dele? Eu falo isso com poder de causa, porque o meu irmão é extremamente tímido e eu brinco isso com ele. O problema do tímido é ele achar que tá todo mundo reparando nele. Gente, cada um tem a sua própria vida, tá todo mundo cagando um pro outro. Cada um tá focado no seu. Então, se você pensar que tá todo mundo reparando no que você fez ou deixou de fazer, cara, é seu ego. É literalmente o seu ego. Você não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Principalmente daquelas pessoas que não estão onde você quer chegar. Porque elas não trilharam o caminho e elas não são as melhores pessoas para te dar feedback, para te julgar, para o que é que seja. Então, desenvolver o carisma, ok? E desenvolver a sua capacidade de persuadir é a melhor coisa ou das melhores coisas que você pode fazer para ter resultado no empreendedorismo digital ou não. E tem muitos meios para isso, tá? Tem livros, tem um livro que tem uma história muito engraçada, que a primeira vez que eu ouvi falar nele, eu tava no meu estágio
tá? Eu já contei aqui, eu vou pedir pro editor colocar o vídeo aqui onde eu conto a minha história. Mas eu tava no meu estágio, numa multinacional que eu fazia estágio em BH. Teve um happy hour e eu conheci um amigo da minha chefe. E as pessoas gostavam muito de mim nesse estágio, porque eu sou muito carismático, porque eu interajo bem com as pessoas, e elas gostavam muito de mim nesse estágio. E ele também, né? Foi a primeira hora ali com ele e ele gostou muito de mim. E ele viu, assim, muito potencial em mim, por algum motivo. E ele falou uma coisa que eu achei engraçada, que ele falou assim, cara, eu tô lendo um livro que se você lesse... Você dominava o mundo, brincando, né? Dominar o mundo, mas, enfim, brincando. E eu fiquei curioso, perguntei qual que era esse livro. E esse livro chama 48 Leis do Poder. Eu esqueci o nome do autor. Vou até pesquisar aqui, ao vivaço. Eu já ouvi um podcast com ele. É o Robert Greene, isso. Esse livro é cabuloso no sentido de mostrar como o mundo funciona. Então, quando eu tô falando de persuasão, não é manipulação. E ele faz esse paralelo muito interessante nesse livro, de grandes líderes, Napoleão, Gengis Khan, sei lá, grandes líderes do mundo, tá? Do mundo contemporâneo, né? Alexandre o Grande, o caramba. Até o próprio Hitler, né? Que persuadiu muita gente com uma crença, com uma direção, que são pessoas que, no caso, usaram o poder sem responsabilidade, né? Como diz o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. São pessoas que foram extremamente boas em persuadir. Só que como eu sei que a minha audiência aqui são pessoas acima da média e com muita vontade de fazer acontecer, entregar coisas boas para esse mercado, eu sei que eu não tô falando com ninguém que tá buscando manipular ninguém. Tô falando só com pessoas que entendem o que eu quero dizer com persuasão. No sentido de vender a sua ideia, vender a direção pros seus colaboradores. É isso, cara, tipo, influenciar positivamente. Isso sim que é persuadir. Então fica também a indicação desse livro, com cuidado, tá? Porque também é um livro assim que é um paradoxo, porque ele fala de coisas boas e coisas ruins, mas é simplesmente a forma como o mundo funciona. E é isso, mas tem muitos outros livros de persuasão e é uma skill muito interessante de se aprender. Quarto hábito, quarto tópico aqui que literalmente mudou a minha vida e os meus resultados foi entender que é fazer o que tem que ser feito e não só aquilo que me apaixona. Porque é muito vendido na escola que a gente, né, tem que procurar um emprego, fazer algo que gosta, tá feliz no trabalho e crescer. Vende-se muito isso. Eu não tô falando que não tem que estar feliz no trabalho, mas a felicidade ela tá muito mais associada à componente humana de cada um de nós do que propriamente só o trabalho em si. É uma responsabilização muito grande do trabalho sobre a felicidade. Ok, as pessoas passam a maior parte do tempo do dia delas no trabalho, então é importante que elas sejam felizes lá, mas isso também é consequência da sua felicidade fora de lá, da forma como você leva a vida, da forma como você enfrenta a vida. Então não é só sobre fazer o que você gosta, é fazer o que tem que ser feito, e isso é muito importante também no contexto do empreendedorismo. Hoje, até dentro da própria estrutura aqui do meu negócio, eu tenho duas vertentes que eu gosto muito de fazer e que eu faço sempre, que é a vertente comercial e a vertente de conteúdo, que é parte aqui do que eu tô fazendo, que ele acaba por reforçar muito, por posicionar muito e ajudar muito a vertente comercial. Mas tem outras que eu atuo, por exemplo, eu ainda tô muito envolvido na gestão financeira da empresa, eu ainda tô muito envolvido em burocracias da empresa, que me apaixonam zero. Até mesmo a gestão organizacional, a nível de estrutura de processos, eu tenho uma sócia, uma gestora de projeto, que é a minha COO, que é a Raíssa. A Raíssa tá até produzindo conteúdos muito top, tá? Raíssa Vete aí no Instagram, sobre gestão de projetos, gestão de organização. Sigam ela lá, que é muito legal o conteúdo dela. Mas ela tem tesão nisso. Ela tem esse encaixe com processos, com organização. Eu gosto, porque isso otimiza a minha vida, mas não é aí que tá onde eu me apaixono. Mas eu sei que eu tenho que fazer para otimizar o resto das outras coisas, até as que eu me apaixono. Então eu também faço o que tenho que ser feito e não só aquilo que eu quero fazer. E esse é um dos feedbacks, um dos tópicos, um dos hábitos que você tem que estar na cabeça para ter outro nível de resultado dentro da sua trajetória. Outro hábito, outro tópico que é muito importante para ter esse sucesso é a gestão do seu ego. É literalmente você entender, e eu tava até recentemente no último final de semana no evento da Maria Maia, que foi brutal aqui em Portugal, um evento de empreendedorismo feminino. Eu fui porque ela é minha amiga e minha cliente também, a gente tratou do funil do evento. Na palestra da Bettina Rudolph, ela falou isso que eu disse agora, que eu vou dizer agora, e só reforçou o que eu já pensava, que é: o sucesso é um péssimo professor, mas o fracasso é um ótimo professor. Por quê? Porque quando a gente tá tendo muito sucesso, a gente tende a não conseguir controlar o ego, a se achar demais, a achar que o mundo está aos nossos pés e que a gente conquista tudo que a gente quer. E foi um pouco da trajetória da Bettina, até que ela compartilhou lá no evento. Eu tô gravando esse vídeo uma semana antes do meu evento. Ela também vai estar no meu evento, no Digital Connect. Ela vai finalizar, né? Ela vai ser a palestra de fechamento. Ela é uma máquina, já faturou mais de 90 milhões de reais. E essa perspectiva que ela trouxe eu achei muito interessante, porque é muito real. Então, quando você fracassa, que no caso dela foi virar um meme, né, global, um meme nacional, mas com um nível de quantidade de pessoas assistindo, que era quase um meme global, né? Ela foi trend topic do Twitter Mundo e trend topic foi o segundo trend topic do Twitter Mundo e o primeiro no Brasil, e todo mundo odiando ela. Foi no auge da carreira dela.
Então, é no auge da carreira, quando trabalhava na Empíricos. Então, é um ótimo exemplo de como, talvez naquele momento, ela mesma admitiu, né? O ego tomou muita conta, ela fez uma copy, um vídeo que era, assim, um pouco exagerado, um pouco descontextualizado para a realidade brasileira e recebeu muito hate por isso e viralizou e tudo isso. Então, é importante você manter o pé no chão, você entender que você não é melhor do que ninguém e que a vida é uma montanha-russa, literalmente. Tem hora que você tá por cima, tem hora que você tá mais embaixo. O importante é saber gerir esse ego e saber que tudo passa, né? Tanto o sucesso quanto o fracasso vão passar. É você saber gerir bem e crescer com consistência. E o sexto hábito, né, para você seguir o tão sonhado sucesso, que para cada um é uma coisa, é você também saber prever, saber projetar o que pode dar errado. Eu achava, quando eu era mais novo, que isso era ser pessimista. Mas hoje eu percebo que não. Projetar o que pode dar errado é ter capacidade de gerir o risco, de se proteger, é você ter essa capacidade de mapear tudo, todas as variáveis que podem acontecer. Isso te põe numa posição muito mais favorável e de muito maior confiança. Então é muito importante também que você projete os possíveis fracassos naquilo que você define para fazer. Um exemplo prático, aqui no YouTube eu defini que vou fazer 100 vídeos, tá, gente? Eu vou fazer 100 vídeos iniciais, dividi em dois escopos, né? O de 2023 vão ser 32 vídeos e depois os outros 68 em 2024, com a seguinte perspectiva: melhorar 1% em cada vídeo, com o único objetivo de alcançar mais pessoas que são meu público-alvo. Quem que é meu público-alvo? Jovens empreendedores com sangue no olho. Esse é meu público-alvo. Quero alcançar e quem eu quero impactar. Então, olhar para as métricas e entender o que pode performar e o que não pode é essencial. E como é que eu projeto aquilo que pode dar errado? O que pode dar errado é eu gastar muito tempo, energia e dinheiro para produzir isso aqui para vocês e ter cada vez menos alcance. Isso pode acontecer. Eu posso estar, de certa forma, não crescendo o canal. Eu preciso parar para entender como eu posso dar a volta nisso, como que eu posso melhorar, como que eu posso improvisar, como que eu posso testar coisas novas e onde estão os gargalos. Isso também é projetado. Óbvio que eu também projeto escalar, ter um vídeo que vai viralizar e fazer todos os outros crescerem e ganhar muitos inscritos. Isso também é possível. E se Deus quiser, eventualmente que aconteça. Mas é importante também olhar pro e se. É muito importante para ter perspectiva alinhada, para não se frustrar e para continuar com a disciplina necessária para fazer o que você se propôs a fazer. E esse é o penúltimo ponto dos 7 pontos que eu trouxe para você alcançar e estar cada vez mais perto do seu sucesso profissional e pessoal. O último ponto, e mais complementar de todos, é entender que o sucesso não é uma linha de chegada e que alcançar talvez o que você sinta que é sucesso é uma parte só dessa meta, porque você se manter lá é outra parte dessa meta. Isso porque, e a gente pode até falar no sentido de sucesso financeiro, é muito normal a gente ver pessoas que escalam muito, que têm muito resultado, que estão no topo e depois você nunca mais ouve falar. Elas conseguiram chegar lá, mas elas não conseguiram se manter. Por vezes porque não construíram numa base sólida, né, o resultado delas, porque não entregavam algo de valor, porque foram só em busca de hype e isso acontece. Então, quando você desenha um resultado, é bom que você desenhe alguma coisa que você consiga manter com consistência no longo prazo, que você tenha prazer naquilo e que aquilo gere valor. Senão você não vai se manter lá. E mais importante do que chegar é se manter. Então, esses são os 7 hábitos, os 7 tópicos, as 7 dicas para você cada vez mais estar mais perto do resultado que você quer ter. Eu espero que você goste desse tipo de conteúdo, que te gere insights e que você acompanhe aí os próximos conteúdos para que a gente continue junto nessa jornada de gerar valor na vida de empreendedores digitais. Tamo junto e, como eu sempre digo, é só o começo.